Bem-vindos ao canal Materiais de Projeto. Eu sou Edson Mafuz, arquiteto e professor de projetos da Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Brasil. Estou de volta com mais um vídeo sobre projeto arquitetônico, desta vez para falar sobre os limites verticais dos edifícios, as fachadas, que são geralmente suas partes mais visíveis e, sem sombra de dúvida, estão entre as mais importantes. Robert Venturi, nos anos 1960, chegou a afirmar que a fachada é o lugar em que a arquitetura acontece, pois é o elemento que sintetiza as forças internas e externas que atuam em todo o projeto. Eu parto da premissa que a fachada é mais do que a sua manifestação bidimensional, abrangendo toda a espessura do limite vertical e todos os elementos usados para defini-lo em cada caso, como veremos. Inicialmente, uma advertência. A discussão aqui desenvolvida sobre fachadas se apoia numa tradição milenar em que os edifícios têm paredes e coberturas. Como os edifícios que vêm na tela caracterizam um tipo de arquitetura que abandona deliberadamente a tradição, os modos tradicionais de análise não se aplicam a ela. O termo fachada não tem sentido quando aplicado às superfícies contínuas que envolvem o edifício, sendo ao mesmo tempo fachada e cobertura, sem ser nenhum desses elementos. Portanto, o que segue não inclui esse tipo de arquitetura. Até o início do século XX, a fachada era parte do sistema de sustentação dos edifícios, o que explica sua espessura e o número e tamanho das suas aberturas. A fachada tradicional desempenhava um importante papel representativo. O edifício clássico é fundamentalmente uma caixa de alvenaria em que predominam os cheios sobre os vazios, isto é, a área das aberturas é sempre menor do que a de alvenaria, sobre a qual eram aplicados elementos dos estilos históricos. Isso foi assim por muitos séculos. Já na antiguidade romana se usava as ordens gregas para articular as fachadas de edifícios como o Coliseu. Nesses exemplos se vê como os elementos foram se tornando gradualmente tridimensionais nas fachadas renascentistas e esses elementos que são aplicados às fachadas, eles não têm nenhum papel estrutural. Nessa fachada do Palácio Farnese, é bem claro, mas em fachadas como esta aqui, a fachada interior, se vê colunas visualmente sustentando arquitraves, mas essas colunas são elementos decorativos e não têm nenhum papel de sustentação. A mesma coisa vale para essa fachada do Palácio Grimani di San Luca, em Veneza, em que as colunas não desempenham nenhum papel estrutural. São decorações sobre uma caixa existente de um edifício medieval. Sabidamente, no século XX, há uma ruptura que altera radicalmente a concepção da fachada. Mas nada acontece de súbito. Sempre há mudanças parciais que preparam o caminho para a ruptura. Por exemplo, já no final do século XVIII é possível encontrar projetos em que os elementos decorativos são reduzidos a um mínimo. Na segunda metade do século XIX, há uma crise que fornece as bases do que viria nas primeiras décadas do século seguinte. Parte da crise se deve ao fato de que a arquitetura continuava presa ao sistema de construção de fachadas grossas de alvenaria, quando já existiam técnicas que permitiam construções menos maciças, como podemos ver em projetos de Viollet-le-Duc. Outro componente dessa crise foi a constatação de que os repertórios ornamentais aplicados à arquitetura já não tinham a mesma capacidade de comunicação de séculos passados. Nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras do século XX, os avanços tecnológicos, especialmente a construção em aço e concreto,
tiveram como consequência a ampliação das possibilidades de projeto das fachadas. No primeiro momento, generalizou-se um aumento no tamanho e no número das aberturas por fachada. Essa é uma das características mais notáveis da obra inicial de pioneiros como Perret, Wright, Le Corbusier e muitos outros. Nelas, vê-se a redução dos trechos opacos de alvenaria e o aumento de tamanho das aberturas, além da adoção frequente da horizontalidade na sua disposição. O esquema dominó é o que permite e representa a ruptura moderna. A partir dali, a fachada adquire total independência em relação à sustentação do edifício e se torna uma entidade autônoma, sem a obrigação de exteriorizar o que acontece no interior. Com isso, aumenta o tamanho das aberturas até ocuparem toda a fachada. Aumenta sua extensão e a fachada se livra das interrupções causadas pelos pontos de sustentação. No entanto, a fachada continua a existir como um tema de projeto, como bem demonstram as preocupações de Le Corbusier com o controle proporcional dos seus projetos, especialmente na casa Stein de Monzy, em que a fachada é totalmente controlada por várias aplicações da seção áurea. Na década de 1930, a fachada começa a recuperar a tridimensionalidade que havia sido substituída pelos planos envidraçados. O elemento responsável por isso é o brise-soleil, o quebra-sol, o qual, alegadamente introduzido na arquitetura moderna por Le Corbusier, a partir da construção de obras como o Ministério da Educação e Saúde, em que ele atua como consultor da equipe brasileira, a obra do Berço, de Niemeyer, a ABI dos irmãos Roberto e o Aeroporto Santos Dumont, obras em que o quebra-sol se torna quase uma marca registrada da arquitetura brasileira. Enquanto nas suas primeiras aparições, os brise-soleils são uma espécie de projeção a partir da superfície de vidro, na arquitetura tardia de Le Corbusier, especialmente nos projetos feitos para a Índia e para Brasília, eles ganham independência e se tornam muros perfurados, o que, segundo Alan Kuhn, entre aspas, restabelece o espaço de transição entre interior e exterior que foi perdido quando a parede sólida foi destruída e substituída por uma pele impenetrável e sem dimensões. Os anos 1970 foram pródigos em comentários sobre a perda da capacidade representativa da arquitetura moderna. Na esteira dessas críticas, vários arquitetos associados ao chamado pós-modernismo censuraram a arquitetura moderna por sua suposta falta de comunicação. Um dos remédios para esse mal, proposto por Robert Venturi, consistia na desvinculação entre a fachada e o corpo dos edifícios. O corpo resolveria as necessidades funcionais, enquanto a fachada seria dedicada ao aspecto simbólico da edificação. Isso abriu a porta a uma infinidade de obras caricatas e sem nenhuma relevância, na maioria dos casos utilizando elementos históricos fora de contexto em nome de uma suposta relação com a tradição. O próprio Robert Venturi seria o autor de algumas dessas caricaturas. No entanto, não houve exatamente perda daquela capacidade comunicativa, senão uma mudança do que era representado. Enquanto os edifícios pré-modernos se referiam a temas políticos, religiosos e culturais por meio da ornamentação aplicada, sua contrapartida no século XX aludia a componentes do programa ou punha em evidência o sistema construtivo,
Na arquitetura de Mies van der Rohe, o que se vê é muito mais uma representação da estrutura como sistema visual do que os elementos estruturais propriamente ditos. O tema da representatividade da fachada nunca se esgota, apenas muda de foco. Se, por um lado, o pós-modernismo se caracterizou pela busca de recuperação da representatividade literal da fachada, o que resultou numa produção marcada por pastiches e paródias, por outro lado, em vez de retornar ao ornamento tridimensional aplicado, houve quem tirasse partido dos avanços da tecnologia do vidro, imprimindo por serigrafia imagens associadas ao programa sobre as fachadas, numa atualização da arquitetura falante de tempos passados. Aqui nessa biblioteca construída por Herzog e de Meuron, se vê imagens relacionadas à cultura bibliográfica, o que lembra um edifício de um século atrás, a biblioteca de Henri Labrouste, em que o exterior já não é mais ornamentado com as ordens arquitetônicas, mas sim com os nomes de escritores famosos que aparecem abaixo daquelas janelas circulares no topo, contrastando com o interior, que já é um interior bastante avançado, utilizando uma estrutura delgada possibilitada pelas novas tecnologias construtivas. Um reflexo tardio da independência física da fachada em relação à sustentação do edifício é o entendimento de que pode não ter qualquer vinculação com a configuração espacial e os usos do interior, o que costuma resultar em uma redução das fachadas a mero veículo de efeitos visuais irrelevantes, ainda que bem concebidos e executados. O que de melhor tem sido produzido na arquitetura contemporânea continua sem pretender que a fachada seja um raio-x do interior, mas tampouco a trata como um elemento independente do ponto de vista da concepção. As fachadas mais bem-sucedidas derivam sua configuração geral da constituição do organismo que limitam. Seus componentes revelam o ritmo da estrutura resistente, o grão da estrutura espacial, a maior ou menor necessidade de proteção, etc., sem ser uma consequência direta deles. O que de melhor tem sido produzido na arquitetura contemporânea continua sem pretender que a fachada seja um raio-x do interior, mas tampouco a trata como um elemento independente do ponto de vista da concepção. As fachadas mais bem-sucedidas derivam sua configuração geral da constituição do organismo que limitam. Seus componentes revelam o ritmo da estrutura resistente, o grão da estrutura espacial, a maior ou menor necessidade de proteção, etc., sem ser uma consequência direta deles. Passado o interlúdio pós-modernista, no qual o foco da discussão era exclusivamente a aparência dos edifícios, pode-se dizer que nas últimas décadas a discussão se ampliou, indo bem além da questão comunicativa ou representativa, enfatizando o papel que as fachadas podem exercer de reguladoras do conforto ambiental do interior. Já parece ser uma crença generalizada que uma fachada eficiente do ponto de vista do conforto e da conservação de energia não pode utilizar um único material e resumir-se a uma única camada. Sua configuração básica consiste em uma camada interna, uma câmara de ar, que pode ser ocupada por material isolante, e uma câmara externa, a qual pode ser materializada por materiais dos mais simples aos mais sofisticados. Impulsionados por uma preocupação generalizada com a habitabilidade e a sustentabilidade, os arquitetos passaram a criar fachadas mais complexas, compostas de várias camadas e utilizando os mais variados materiais em combinação. A partir daí, a aparência das fachadas e, consequentemente, do edifício passa a ser em grande parte determinada pelo modo como é obtido o sombreamento, a ventilação e o isolamento do espaço interior.
Aqui vemos um projeto em que os materiais principais, além da estrutura de concreto, são o, o aço, criando painéis que são preenchidos por elementos cerâmicos, nesse projeto do Renzo Piano. Neste caso, essa camada dupla é basicamente composta por chapas de poliuretano. O próprio vidro, por muitos considerado um material não apropriado quando aplicado em grandes quantidades, passou a ser um componente de soluções altamente eficientes do ponto de vista climático e energético. Tudo depende de como o material é empregado. Nesses dois casos, nesse projeto da Galeria de Arte do Zumthor e no projeto dessa sede corporativa de Francisco Mangado, o vidro é usado para criar uma parede dupla, tipo daquela que é chamada de parede trombe, em que o ar é aquecido nessa câmara que é criada e com aberturas baixas e altas se faz a troca desse ar, o que mantém a temperatura do interior constante e agradável. Em um excelente texto escrito em 1997, o arquiteto chileno Rodrigo Pérez de Arce classifica as fachadas em três tipos: a fachada lisa, a fachada articulada e a fachada porosa. A fachada cortina faz parte da primeira categoria, a da fachada lisa ou tersa, no sentido de algo que não tem dobras ou rugas. Se trata de um envoltório uniforme, homogêneo, desmaterializado e transparente, que representa uma separação radical entre estrutura e fechamento. Do ponto de vista conceitual, a fachada cortina não tem espessura e não admite evoluções radicais, apenas variações. Seus inícios remontam às primeiras décadas do século XX, nos projetos construídos de Gropius e nos projetos teóricos de Mies van der Rohe. Um dos causadores da evolução da fachada cortina é o escritório americano SOM, na época liderado por Gordon Bunshaft, que no projeto da Leverhouse detalha uma fachada cortina que ainda não era um elemento construído industrialmente. Foi algo construído quase artesanalmente. A fachada cortina também se presta a experimentos como a casa Eames, em que ela não é um elemento contínuo, com módulos contínuos, mas serve para criar quase que uma imagem de pintura neoplástica, né? Lembrando pelas cores e pela distribuição dos retângulos algo do grupo de Steel. E também evolui no sentido de que não é obrigatoriamente uma reunião de elementos ortogonais, podendo também incluir formas diagonais e às vezes até curvilíneas, nessa tentativa de criar uma película contínua e homogênea. Ainda fazem parte dessa primeira categoria as chamadas fachadas gelosia ou fachadas treliça, em que uma superfície criada por elementos vazados de cerâmica, concreto, madeira, aço, etc., define o limite exterior do edifício, criando algum tipo de espaço entre si e o fechamento de vidro e garantindo uma circulação do ar adequada. A fachada porosa já é um fenômeno tridimensional, pois tem a ver com a subtração de espaços ao volume do edifício, atravessando-o e criando áreas externas, em geral de uso coletivo.
terceiro tipo de fachada mencionado por Pérez de Arce é o mais interessante pela sua variedade e tridimensionalidade. É a fachada articulada, resultado da agregação de espaços junto a ela. Uma primeira variante muito comum é a composta por sacadas, tanto salientes como reentrantes. A sacada implica a criação de um solo artificial, uma espécie de substituto do jardim exterior. A versão reentrante se vincula às lógias históricas, enquanto a versão saliente se liga aos balanços característicos da arquitetura moderna. A segunda variante da fachada articulada é a que abrange o conceito de ruas elevadas, transferindo para o âmbito do edifício espaços de circulação e intercâmbio característicos do espaço urbano. Um projeto famoso não construído dos Smithson é aquele que inclui essa verdadeira rua elevada, que seria uma galeria aberta que dá acesso aos apartamentos, mas que tem a extensão de todo esse edifício que se vê no desenho superior. Só que isso, na prática, pode ser incluído em dimensões mais modestas, como é, por exemplo, o caso da rua elevada na unidade de habitação de Le Corbusier, dessa rua interna, cujo propósito inicial era ter uma espécie de pequeno centro comercial com espaços de apoio aos moradores do edifício, e em situações ainda mais prosaicas, como nesses dois edifícios de habitação construídos na Espanha, em que o acesso aos apartamentos se dá por uma passagem elevada aberta para o exterior. A seguir, a fachada mobiliário, em que há um engrossamento causado pelo ato de embutir um móvel como parte integral do fechamento. Há inúmeros exemplos disso na história da arquitetura, as famosas sentadeiras. Mas em tempos recentes, os melhores exemplos aparecem na obra de Louis Kahn, como por exemplo na Casa Fischer, em que a esquadria inclui um, uma espécie de armário e um sofá, e na biblioteca de Exeter, em que todos os espaços de estudo são mesas ou objetos que estão totalmente integrados no desenho da grande esquadria. Por último, o que poderíamos chamar de fachada máscara, na qual uma segunda camada, ou até uma terceira camada, cria um espaço intersticial. Sua origem parece ser a obra inicial de Le Corbusier, de onde se extraiu, nos anos 1970, a ideia de compor uma fachada em camadas. Enquanto alguns arquitetos exploraram essa ideia do ponto de vista exclusivamente visual, outros a aplicaram de um modo mais pragmático. Neste projeto de Charles Moore, a camada externa é a que define o rosto que o edifício apresenta para o entorno, enquanto que a interna acomoda aberturas onde forem necessárias. No caso do Louis Kahn, os planos exteriores, chamados por ele de ruínas, tinham o propósito de proteger os espaços interiores do sol, já que as aberturas ficavam no interior desses espaços intermediários. Aqui se vê o raciocínio que ele desenvolve para justificar essa ideia de uma segunda parede envolvendo o espaço interior. Esse raciocínio aparece na imagem que está acima, e as duas imagens de baixo têm a ver com o projeto não construído para a Embaixada dos Estados Unidos em Luanda. E, por fim, um projeto construído em que isso se realiza. O
Parlamento de Daca, todas as aberturas acontecem no interior do volume, sombreadas por essas paredes que envolvem o edifício, as chamadas ruínas do Luican. Muito obrigado por assistir mais um vídeo, espero que tenham gostado e que voltem para o próximo.